Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Como que vocês estão? Por aqui, tudo bem. Eu estou bem e vim mais uma vez conversar com vocês sobre algo interessante. Esses dias eu tava reparando a minha filhinha, né? Ela tem 11 meses e ela começou a dar os primeiros passinhos com 10 meses. Ela tá com 11 meses agora e agora ela já anda assim, quase perfeitamente, sabe? Anda normal. Antes ela começava a andar com as perninhas abertas, com as mãozinhas pra cima. Ela ainda continua andando com as perninhas abertas, só que agora ela já tá começando a deixar os bracinhos pra baixo, começando a andar normal como uma pessoa anda. E é muito engraçado porque agora que ela aprendeu a andar e ela tá andando com mais equilíbrio, quando ela cai com as mãozinhas para frente. E aí ela se apoia e logo ela levanta. E é interessante porque eu fiquei olhando assim que depois que ela aprendeu a andar, ela raramente engatinha. Depois que ela aprendeu, tipo, como que anda, né? Com as duas perninhas ali, com os dois pés no chão, ela parou de ficar andando, né? Como ela andava antes rastejando, de quatro ali, porque ela agora tem equilíbrio e ela viu que ela consegue sair até correndo, ela quase corre assim, pelos lugares. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando assim, nossa, que interessante, né? Depois que a gente aprende uma nova habilidade, a gente não quer mais voltar a fazer o que a gente fazia antes. Antes, a maneira dela, né, de se locomover era através, né, do engatinhar. E aí ela começou a se equilibrar, a querer começar a ficar em pé, segurar nos móveis, segurar na gente para ficar em pé, até que ela aprendeu a dar os primeiros passinhos. E agora ela fica correndo para todo lado. Tá com 11 meses e fica andando coisa mais fofa. E é interessante porque depois que ela aprendeu, né, a andar, ela não fica mais engatinhando. Às vezes ela cai, fica de quatro, né, segura, coloca as mãozinhas para se apoiar, e logo ela levanta e já começa a andar normal. E eu achei tão interessante porque algumas coisas das nossas vidas, né, é dessa forma também. Depois que os nossos olhos se abrem ou a gente aprende uma coisa nova, é difícil, né? Tipo assim, você voltar a fazer da forma que você fazia antes, né? Porque agora você, né, seus olhos se abriram, a sua visão, o seu tato, o seu equilíbrio, enfim, várias coisas em você mudaram e você sabe que existem novas formas de fazer o que você antes fazia, porque você fazia do jeito que você, né, um instinto natural. Por exemplo, assim, um exemplo bem bobo, assim, tipo, antes, né, da época dessa, dessa facilidade que nós temos com a internet, tudo que você precisa, você procura no Google ou procura no YouTube, ver um review. Antes disso, se a gente tinha, na época da escola, né? Se a gente tinha que fazer um trabalho, fazer uma atividade, nós tínhamos que buscar em livros, né? Hoje em dia, quem busca em livros, né? Quem está estudando na escola, quem está fazendo faculdade, dificilmente, assim, algumas pessoas buscam, mas a maioria, a grande maioria, vai para a internet, até porque tem bancos, né, não sei se fala bancos, mas tem sites, né, que você encontra muitos artigos científicos, né? Por exemplo, pessoas que estão na faculdade. Então, você dificilmente vai numa biblioteca. A não ser que você queira procurar uma literatura mais específica que você não tem, né, informações na internet. Mas a partir do momento que hoje tem essa facilidade de encontrar tudo que a gente precisa na internet, a gente dificilmente, raramente vai buscar um livro, né? Porque, sim, os seus olhos, né, tudo se abriu assim para uma nova realidade, uma nova facilidade, né? E você tem todas as informações que você precisa ali, né? Uma questão de segundos, né? Tá ali nos seus dedos, né? Você tá com o celular ali, clicou, viu um vídeo, viu um artigo, viu um texto, viu um resumo no Google, enfim, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. A partir do momento que a gente aprende algo novo, a gente não quer mais fazer o que a gente fazia antes, né? Isso eu dei dois exemplos, né, práticos aqui desse exemplo da internet e esse exemplo da minha filha, que me fez refletir que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos amadurecer e crescer. A partir do momento que a gente, ok, estou passando por uma rua e eu sei que aqui nessa rua tem um buraco do lado esquerdo.
eu vou passar, pode ser a primeira vez que eu passei, né, tava chovendo, tava meio escuro à noite, eu não sabia daquele buraco. Eu passei, caí nele, passei com o meu carro ali e, né, passei dentro do buraco. Falei, uff, será que o pneu furou e tal? Aí beleza, no outro dia, ou sei lá, na outra semana, eu vou passar por aquela mesma rua. Só que eu vou lembrar, ok, do lado esquerdo tem um buraco. Se eu vou, não sei se eu vou passar de dia, se eu vou passar à tarde, à noite, mas como eu passei a primeira vez e eu vi que tinha um buraco ali, aquilo, né, fica gravado na minha memória. Quando eu passar novamente, eu não vou passar do lado esquerdo, porque eu sei que tem um buraco. E eu, quando eu passar por aquela rua, eu vou desviar. E deveria ser assim na nossa vida cristã com Jesus, na nossa caminhada com o Senhor. Porque a partir do momento que você aprendeu uma nova habilidade, algo, um músculo da fé em você foi aperfeiçoado, foi desenvolvido, nós não deveríamos voltar ao nosso estado antigo, né? Eu sei que é difícil, mas muitas vezes a gente já viveu experiências sobrenaturais com o Senhor. Nós já desenvolvemos a nossa fé, conseguimos enxergar romperes que pareciam impossíveis, mas em determinadas situações, momentos da vida, naquele momento que você está frágil, né? Você está talvez triste, desanimado, a gente volta àquele período onde a gente não sabia o que fazer, onde a gente não conhecia, onde a gente não tinha a experiência de ter passado por aquela rua, de ter visto aquele buraco, você volta ao mesmo lugar e cai no mesmo buraco. Consegue entender? E nós precisamos crescer e amadurecer na nossa caminhada com Cristo. Quando a gente lê ali no Êxodo, né? A gente lê ali do Deuteronômio, a gente vê que o povo de Israel, eles tiveram um período de caminhada com Deus, né? Eles caminharam ali com o Senhor por um bom tempo. E quando eles saíram da terra do Egito, eles saíram daquela condição de escravidão que eles, né, estavam vivendo, eles viveram milagres grandiosos, milagres sobrenaturais, assim, nunca vistos antes, eu acredito. E eu acredito que eles ficaram impressionados e cheios de fé e confiança. Não, vamos para cima, bora, vamos embora, porque olha o que Deus fez, olha as pragas, olha o que Deus fez. Deus abriu um mar para a gente passar. Mas ao longo da história a gente vai lendo, a gente vê que em vários momentos parece que o povo de Israel tinha amnésia. Eles se esqueciam do que Deus tinha feito e eles voltavam, parece que voltava, sabe, pro final da fila e com os mesmos argumentos, com a mesma mentalidade, uma mentalidade tipo de que nunca tinha visto Deus, sabe? Uma mentalidade que nunca tinha experimentado algo sobrenatural da parte de Deus. E eles caíam sempre nos mesmos pecados ali, né? Da murmuração, levantavam ídolos para si e fugiam, né? Fugiam da vontade de Deus para aquele povo. E na nossa vida cristã, muitas vezes a gente está como o povo de Israel. Já vi o mar se abrir, já vi o Senhor mandar maná, mandar provisão, mandar abrir as portas que pareciam impossíveis ser abertas. Mas de repente você se encontra numa situação, numa adversidade, numa tempestade ou na rotina da vida e você se vê distante daquela fé que você tinha, daquela experiência que você viveu e daquela confiança que você tinha em Deus, sabe? Que Deus está com você, que Deus vai fazer. E nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, né? Para que a gente possa viver romperes novos, viver coisas sobrenaturais na presença do Senhor. Viver não só esperar, né, e contemplar aquela porta que você tanto está esperando se abrir. Não é ver aquele casamento que você tanto sonha e almeja acontecer. Não é realizar aquela viagem que você tanto sonha. Isso é legal, isso é lindo de ver quando acontece, mas o Senhor, Ele tem mais. O Senhor quer te levar a níveis mais elevados, níveis onde o Senhor quer abrir os seus olhos e fazer com que você viva de maneira intensa tudo que Ele tem para a sua vida. E eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso aqui é uma coisa muito legal. Porque Paulo estava falando, né, quando ele era menino mais novo, ele pensava e raciocinava como menino. Agora que ele é homem, ele deixa para trás as coisas de menino. Quantas pessoas, né, e nós mesmos, às vezes estamos vivendo como meninos na fé. Onde a gente está há anos, né? Eu tô, sei lá, 20, 15, 10 anos na igreja. Já sei o que vai acontecer, já fui em encontro com Deus. Não, já fui líder de célula, já passei pela escola de líderes nível 1, nível 2, nível 3, já dei aula na escola de líderes, tipo. Mas quando você vai conversar com essa pessoa ou começa a ver a reação dela diante de algumas situações, você vê, peraí, ok, tá tanto tempo assim na igreja, tá tanto tempo na presença do Senhor, mas tem atitudes de menino, não tem mais atitudes de uma pessoa adulta. E eu digo isso no contexto de amadurecer na fé, amadurecer no caminhar com o Senhor Jesus. E Paulo, ele fala ali, né, quando ele era menino, ele agia como menino, ele raciocinava como menino. E agora que ele é adulto, ele deixou para trás aquelas coisas. Nós precisamos crescer e amadurecer na fé. Precisamos ter esse nosso músculo, sabe, desenvolvido para que a gente consiga alcançar novos lugares, viver novas experiências com o Senhor. O povo de Israel, se a gente parar para pensar, em muitos momentos pareciam que eles tinham muita atitude de criança, né? Tipo assim, você não tá me dando o que eu quero, eu vou chorar aqui, vou pedir ajuda para outra pessoa, sabe? Umas atitudes tão infantis, tão imaturas, né? Tinha atitudes tão negligentes, como se nunca tivesse ouvido falar de um Deus poderoso, como se nunca tivesse conhecido a Cristo. E essas situações fazem com que a gente perca tempo, sabe? Perca tempo e viva uma vida que não é ruim, mas é uma vida que você não vive o extraordinário, que você não vive, que você não anda sobre as águas. Uma vida onde você está preso a coisas que você pode ver e você não experimenta mergulhar em águas profundas em um nível mais alto com o Senhor para viver o sobrenatural e olhar para o horizonte e ver com olhos da fé. E o Senhor, Ele quer e deseja, né, que os seus filhos confiem nele. E é necessário que a gente busque o Senhor de maneira intensa, de uma maneira não mais como uma criança, mas de uma maneira como uma pessoa que cresceu, amadureceu, que as experiências que você viveu, que os momentos de tempestade que você viveu serviram para te fazer enxergar as coisas com mais clareza. Não enxergar com olhos naturais e crer no que você está vendo, mas enxergar com olhos espirituais e enxergar pela fé. É muito lindo, né? A gente falar assim, nossa, Deus tem... isso que Deus está fazendo é mistério. É tão legal, né? Nossa, na vida de fulano está fazendo... É mistério, irmão. Né? Isso que Deus tem com você, Deus tem um mistério com você. Mas quando a gente está nessa posição de estar no mistério, no meio do mistério, onde nada faz sentido, onde você fez o jejum que precisava ser feito, fez a campanha de oração que precisava ser feito e não houve romper, e aí você realmente está no mistério que Deus está fazendo, nem você entende, ninguém entende, pastor não entende, e você está realmente naquele mistério. E aí você está vivendo aquilo que você, né, vive falando, que isso é mistério. A gente fala tanto, né, de mistério, mas a gente não quer viver esse mistério de estar dependendo do Senhor, de muitas vezes não ter um resultado que você espera diante de uma entrega que você faz diante do Senhor. E aí nós somos muito superficiais, né? Digo assim de mim também, falando, né, sobre mim. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou seguir os passos certinho lá, a campanha de não sei quantos dias para prosperidade, vou ler a Bíblia não sei quantas vezes, jejuar não sei quantas vezes por semana. E aí o romper, a porta vai se abrir. A gente tem um pensamento, né, tão limitado do que Deus é. E o Senhor, Ele é muito mais do que tudo isso. Ele é muito mais do que uma porta aberta. E às vezes a gente faz tudo isso esperando uma recompensa imediata.
Ok, fiz tudo isso, agora eu tô aqui, Senhor, pronta pra receber minha bênção. Fica com a mãozinha assim aberta no culto o tempo todo, né? O irmão deu graças a Deus, você já tá assim com a mão, tipo, a bênção. Tô falando que isso é errado, mas eu tô dizendo assim, que a gente, né, tem esse desejo superficial, né? Essa busca por Deus, às vezes, tão rasa. E o Senhor quer nos levar a águas mais profundas. Lá em Apocalipse 4, João, ele teve uma visão. E ele teve uma visão muito interessante, que tem a parte do... várias coisas bem interessantes que João viu e ele escreveu. Mas essa aqui eu quero me atentar agora com vocês sobre essa do capítulo 4, o trono do céu. O trono no céu. Capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. João teve uma visão do trono. E é interessante porque ele vê os anjos ali, ele vê os 24 anciãos e eles falando: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que há de vir. Eles, né, tiram suas coroas, se prostram diante do Altíssimo. Eles lançam as coroas diante do altar e dizem: Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder. Isso é maravilhoso, porque isso deveria ser o nosso coração, sabe, diante do Senhor, quando nós estamos diante do trono. Quando nós estamos diante da presença do Senhor. Às vezes a gente está tão cheio de queixas, de pedidos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a sua alma está angustiada. E eu sei o que é passar por isso, porque diversas vezes eu também estou assim. Mas é incrível porque se você se prostra diante do trono do Senhor, vou diante do Senhor levar as minhas súplicas. Se você olhar para Cristo, olhar para Deus, seus problemas simplesmente desaparecem. Porque é quase impossível, eu acho. Quase não, é totalmente, acho que é impossível você estar diante do trono, diante dessa visão de trono aqui que João teve. Eu sei que nossos olhos espirituais não são abertos quando a gente se prostra para orar ao Senhor. Mas imagina que você está se prostrando e está falando com quem? Você está falando com Deus. Com Deus Altíssimo, o Senhor que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Se eu estou prostrada em oração, em súplica diante desse Rei dos Reis, todos os meus problemas têm que desaparecer, porque eu não consigo mais olhar para os meus problemas. Eu só consigo olhar para Jesus. Eu só consigo olhar para Ele e da minha boca não vai sair mais nada a não ser Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E seria maravilhoso se fosse assim todas as vezes, né? Que a gente se prostrasse diante do Senhor, porque muitas vezes a gente se prostra diante de Deus e a gente tá ali só reclamando. E Senhor, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, e preciso disso, preciso daquilo, de coisas que são tão superficiais, coisas que são tão rasas. E o Senhor quer te levar a um nível maior, porque diante da glória, diante da presença do Senhor, se você estiver olhando para o lugar certo, que é Deus, tudo desaparece, nada mais tem valor. Eu lembro de ter vivido algumas experiências com o Senhor, onde meu coração estava angustiado, era tanto problema, era tanta dificuldade. Eu lembro de um certo dia que eu estava vivendo uma temporada na minha vida, assim, onde eu vivia realmente dependendo do Senhor, assim, em todas as áreas mesmo. E teve um dia, assim, que aconteceu uma situação que... Sabe quando a coisa tá ruim? E aí você pensa: não, já tá, tipo assim, já tá ruim, já tá péssimo, não tem como piorar. E aí vai lá e piora. E aí, era o quê? Umas 3 e pouco da tarde, eu tava em casa, eu falei pro meu pai, uma situação complicada chegou.
E aí eu falei assim, eu comecei a chorar, assim, eu falei, e agora? Tipo, não tem pra onde correr, não tem pra quem pedir ajuda, é só um milagre. E eu falei, o que que a gente faz agora? Tipo, sabe, aquele desespero. E eu falei, eu quero ir pro monte orar. Eu sabia que orando ao Senhor, buscando a Ele, algo ia acontecer, porque não tinha pra quem correr. E eu falei, pai, vamos pro monte orar. E aí nós fomos pro monte, um monte que tinha perto da casa dos meus pais, e subimos lá 3 e pouco da tarde, naquele sol de Cuiabá. Quem é de Cuiabá ou quem conhece, já ouviu falar de Cuiabá, no Mato Grosso? É lugar quente, quente, muito calor. E 3 e pouco da tarde nós subimos e fomos pro monte. Eu falei, vamos pro monte porque eu preciso orar. Tipo, eu queria gritar, na verdade, só, sabe, um lugar onde eu pudesse gritar e pedir socorro pra quem, a única pessoa que poderia pedir socorro naquele momento, que era Deus. E aí nós fomos pro monte, meu pai, e eu lembro que quando chegou lá, eu coloquei o meu celular no chão, assim, ó, né? Ficamos debaixo de uma arvorezinha. E ali eu coloquei louvor e, e eu não conseguia nem falar. Na verdade, eu não conseguia, não tinha forças pra falar, assim, eu só chorava. Chorei, 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 chorei de urrar, assim. Chorei, 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 chorei muito. E aí, quando eu consegui respirar, eu só louvei o Senhor. Eu não pedi nada, assim, eu pedi em forma de lágrimas ali, que não tinha força mais pra orar, sabe? Quando você, tipo assim, eu tava numa situação que, tipo assim, Deus, não tem nem o que falar aqui pro Senhor, porque o Senhor já sabe da situação. E eu só chorei muito. E aí, quando eu comecei a me recuperar daquele momento ali de choro, o louvor tava tocando no celular. E ali eu comecei a louvar com aqueles hinos. E louvei, sabe, com toda a minha alma, assim, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, aqueles louvores declarando aquelas palavras. E aí terminamos, oramos ali para encerrar e fomos embora. Eu desci daquele monte, assim, nossa, tão bem, com uma paz, assim, uma tranquilidade. Deus não falou nada, olha, eu vou resolver, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus não falou nada disso. Mas eu tomei consciência de que a única pessoa que poderia me ajudar era o Senhor, era Deus. Então eu fui para onde eu sabia que eu poderia encontrar uma solução. E chegando lá, o Senhor me levou a esse lugar de adoração e de contemplar a glória dele. Eu chorei porque eu não conseguia falar. E depois, quando eu consegui me recuperar, eu falei, eu vou louvar o Senhor. E comecei a louvar, 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 louvar. E os problemas desapareceram e sabe, parecia que eu queria ficar naquele monte, morar naquele monte, naquele momento, sabe? Guardar aquele momento num pote, assim, para quando a minha alma ficasse angustiada, eu lembrasse daquilo e, tipo, bebesse aquele pote, sabe? Aquele momento e voltasse a ficar bem. E ali eu comecei a ter essas experiências com o Senhor e ter esse um pouco de amadurecimento, né? De entender que quando a gente está na presença do Senhor, diante da glória, diante do trono do Senhor, nada mais importa. Nada mais importa. Paulo ali em Coríntios ele fala, né? Quando eu era menino eu pensava, eu raciocinava, eu fazia coisas de menino. Agora que eu sou homem, eu deixo para trás as coisas de menino. E muitas vezes nós precisamos deixar para trás essas coisas de menino. E temos que chegar diante do Senhor de uma forma mais madura. Mas peraí, Amanda, como assim chegar diante do Senhor de forma madura? Ore ao Senhor. Fale com o Senhor e espere a resposta dele. Fale, Senhor, como que eu posso vir diante do Senhor de uma maneira mais intensa e te adorar de fato em espírito e em verdade? Lá em João 4, né? Fala sobre que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é adorar o Senhor com todo o seu ser, com tudo que você tem, não só em um momento de adoração ali em oração, mas com toda a sua vida, em todos os momentos. E nós precisamos crescer e não agir mais como crianças. O Senhor, Ele deseja mostrar coisas grandiosas para nós. Mas como é que o Senhor vai mostrar algo grandioso, vai revelar algo incrível para você se você está tão com aquela mente de criança, não, eu só quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, Deus. Eu só preciso disso aqui. A gente está tão focado nos nossos problemas, nos nossos pedidos, nos nossos anseios, na nossa necessidade, né, de ter algo,
que a gente foca os nossos olhos, né, a nossa atenção naquilo, sendo que tem tudo isso aqui que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre a nossa geração. E para que a gente consiga ter essa visão mais ampla do que o Senhor quer fazer, nós precisamos crescer, amadurecer. Antes você engatinhava, né? Você precisava de ajuda, caía, alguém vinha ali e te ajudava. Mas agora o Senhor quer que você ande, você não caia mais. Se cair, o Senhor vai te levantar. Mas essa queda é algo que não é proposital, é um acidente. Não é algo corriqueiro que acontece de maneira, né, todos os dias ali, uma rotina. Não, é algo que vai acontecer uma vez e nunca. Sabe, o Senhor quer nos levar a esse lugar onde nós o adoramos em espírito e em verdade. Né? Muitas vezes a gente está tão atordoado com tantos problemas, com tantos desejos, com uma ânsia, né, de ser preenchido por coisas e necessidades. Todo mundo tem problemas, né? Todo mundo está passando por problemas, dificuldades, mas às vezes a gente age, né, como criança, sabe? Quando você é criança e você quer tanto um brinquedo, tipo, eu quero, sei lá, um violão, quero um piano, quero aquele skate. Né, criança tem muito disso, eu lembro disso na minha infância, assim, de querer muito algo. Aí quando eu conseguia aquilo lá, eu ficava tipo assim, uns dias, 5 dias, uma semana, assim, fascinada. Eu acordava pensando naquele negócio, dormia pensando no negócio, acordava já direto naquela coisa que eu queria tanto. Depois de um tempo, o negócio tipo, só ficou num canto, pegando poeira, e você tipo, sabe? Nossa, queria tanto, depois até a mãe ou o pai cobra, né? Nossa, você pediu tanto isso, queria isso tanto, pediu, agora o negócio tá lá empoeirado, tá pegando bicho, não. E às vezes a gente age assim, sabe, com o Senhor, a gente quer tanto romper, a gente quer tanto uma porta aberta, a gente quer tanto uma cura, quer tanto uma transformação, uma libertação. E aí você ora, clama, pede, porque você só sabe pedir, né? Às vezes a gente só sabe pedir. E aí a gente pede e recebe, né? E aí depois que você recebeu, você tá vivendo um milagre, tá? Nossa, vivendo tudo que eu sonhei, que eu imaginei. Daqui a pouco, aquele milagre já tá velho. Você quer outra coisa. Você, sei lá, pedia pra Deus um carro, aí Deus te deu um carro. Meu Deus, maravilha, agora eu tenho um carro, né? Testemunhar e tal. Deus fez grandes coisas. Glória a Deus. Aí daqui a pouco, nossa, esse carro já não tá bom, né? Eu quero um carro maior. Aí daqui eu quero, trocou de carro. Aí Deus deu outro carro. Ah, não, esse carro também tá bom, eu quero um automático. Sabe, você sempre tem um desejo por algo, você sempre vai querer, você nunca vai estar satisfeito. E o seu orar e buscar ao Senhor por algo, tá certo, você tem que buscar na fonte, né? A única pessoa que pode realmente ajudar é Jesus, é Deus, né? Que vai resolver e vai trazer solução para o seu problema. Mas eu tô falando aqui de algo que você pode continuar buscando o Senhor, mas amadureça e cresça em Cristo. Abra os seus olhos e aguça os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor quer revelar a você. Porque a bênção que você quer, o romper, vai acontecer. Se você clamar, o Senhor vai fazer. Mas depois disso, que o tempo passar, você vai querer outro romper. E nesse processo, o Senhor não quer apenas te ensinar algo, o Senhor quer que você cresça em intimidade com Ele. Que você esteja em um lugar e quando o Pai falar, você... Opa, meu Pai está falando comigo. Como é que você desenvolve isso? É intimidade com o Senhor. É ganhando tempo em oração e leitura da palavra. É dobrando os seus joelhos e orando e clamando ao Senhor. Por Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Sabe? Você tem que ir aos pés do Senhor clamando por coisas que você precisa, sim, mas procure estar realmente na presença do Senhor, verdadeiramente na presença dEle. Porque quando a gente está verdadeiramente na presença do Senhor, a gente olha para Ele, nada mais importa. Quando você está diante do trono, diante da presença do Senhor, as contas não vão ser pagas, às vezes a porta não vai abrir, a enfermidade não vai sair. Mas você vai estar aos pés de Deus. O que os anciões fazem? Eles tiram suas coroas e se prostram,
Os anjos adoram 24 horas, santo, santo, santo. Por que que eu vou chegar diante de Deus cheia de argumentos? Por que que você não fez isso comigo, Deus? A gente não fala assim pra Deus, né? Mas de uma forma indireta a gente tá falando assim, Senhor, meu irmão fulano, ele não faz isso, não faz aquilo, trai a mulher, não sei o que lá. E acontece tudo na vida dele, na minha vida, que faz tudo certinho. Vou em todos os cultos, participo das vigílias, nada acontece na minha vida. Por que que nada acontece na minha vida, Senhor? E você chora e tal. Sendo que o Senhor tá tipo assim, você tá só aqui. O Senhor tem tipo assim um manancial, assim, sabe? Um mar, assim, uma coisa incrível pra te mostrar. E você tá aqui, ó, preso nas suas... Só no seu eu, no que você precisa, no que você quer, na sua necessidade. Sendo que o Senhor quer preencher a sua necessidade, Ele quer resolver o seu problema. Mas Ele quer te levar a viver a plenitude da presença dEle. Na presença dEle. A gente vê que Maria, né, lá em João 17, ela lavou os pés de Jesus, né? Ela chegou, derramou o perfume mais caro ali, onde a casa inteira ficou com o cheiro daquele perfume caro. E ela enxugou os pés de Jesus ali com seus cabelos. E isso é incrível, ela adorou o Senhor ali com toda a alma, com todo o ser dela. A Bíblia não relata, né, que ela estava pedindo, olha Deus, eu sei lá, talvez, Deus, eu quero um marido, Deus, eu quero um emprego, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero fazer aquela viagem, Deus, eu quero isso, Deus, Não, talvez ela tinha coisas que ela queria, né? Mas ela se prostrou ali nos pés de Jesus, porque ela reconheceu diante de quem ela estava. E ela simplesmente adorou, ela o adorou. Ela adorou verdadeiramente. E nós precisamos buscar o Senhor, não só pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Porque receber coisas materiais e romperes físicos é maravilhoso, é incrível, mas sabe, isso passa. Daqui a pouco você está orando querendo outra coisa, sabe? É um ciclo sem fim dessa necessidade de ter algo. Mas o conhecimento de Deus, o relacionamento com o Senhor, a intimidade de quem Ele é e conhecer o coração do Senhor, isso é algo que não passa, é algo que você vai obter, que você vai desenvolver ali na presença do Senhor. E assim, daqui a pouco, isso vai gerar o que em você? Vai gerar frutos do Espírito, vai gerar comunhão, vai gerar intimidade, vai gerar reconhecimento da voz de Deus. Quando as pessoas têm uma dificuldade, né, de ler a Bíblia, falar, eu não entendo nada, né? Às vezes sente até uma inveja da pessoa que fala, nossa, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. Mas por que talvez você não está entendendo a palavra do Senhor? Porque você está distante de Deus. Você está indo até Ele só por buscar coisas. E o Senhor vai te dar porque Ele é maravilhoso. Mas o Senhor também quer que você chegue a este lugar de intimidade, de reconhecer a voz dEle, de entender, peraí, é o Senhor que está falando. Peraí, o Senhor não quer que eu continue por esse caminho. O Senhor agora está falando para mim tomar um outro caminho, Ele tem uma nova estação para a minha vida. Como é que eu vou ter esse discernimento? Quando eu buscá-lo, quando eu adorá-lo, quando eu me quebrantar na presença dEle e adorá-lo simplesmente pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode me dar. É necessário que a gente cresça, amadureça, e não fique como o povo ali de Israel, né, no deserto, que parecia que eles tinham amnésia, né? Esqueciam totalmente o que Deus fez. Eles parece que não aprendiam, não amadureciam, não cresciam com as experiências. E é necessário que a gente cresça, porque enquanto a gente não cresce, a gente vai continuar padecendo, vai continuar vivendo uma vida rasa. E talvez essa vida rasa não vai te trazer grandes problemas, mas vai te impedir de viver grandes milagres com Deus. Não só milagres físicos, mas sabe quão maravilhoso é você ouvir a voz do Senhor te falando, ore por alguém, ou interceda por isso, ou simplesmente você está diante da glória, da majestade do Senhor e se prostrar e o adorar, e você se levantar transformado, renovado, aquele pensamento, aquele estilo de vida que você levava, sabe, tão assim, que era tão difícil você se livrar daqueles hábitos, adorando ao Senhor, há uma transformação, há uma restauração, uma libertação. A adoração em espírito e em verdade, eu vi uma frase que eu achei muito legal. Adoração em espírito e em verdade é o poder espiritual invisível realizando ações visíveis, verdadeiras e genuínas. Quando você adora o Senhor, quando você o busca verdadeiramente para adorá-lo, você vai viver aquilo natural, o poder espiritual, o poder dessa atmosfera, desse poder invisível atuando em todas as áreas da sua vida.
Você vai ver que o seu modo de falar vai ser diferente, o seu modo de agir vai ser diferente, o seu modo de pensar vai ser diferente. Porque, pessoal, não tem como, assim, sabe? Você está diante da glória, da majestade do Senhor e sair da mesma forma. Quando você tem um encontro com Deus, quando você vive essa alegria, sabe, de estar na presença do Mestre, de estar na presença de Jesus, toma consciência disso. A sua vida não é mais a mesma. Porque você fala, peraí, eu não posso fazer desse jeito. Eu não posso falar de ciclano dessa forma. Eu não posso ficar julgando fulano. Quem sou eu para julgar? Sabe? Você começa a ponderar até os seus pensamentos. Peraí, o que eu tô pensando? Isso aqui não tá de acordo com o que Deus quer. Porque você tá sensível, sabe, à voz do Senhor. Você tá sensível ao Espírito Santo. Você tá sensível ao Senhor a ponto de, tipo, de estar em um lugar e você vê alguém e o Senhor fala assim, olha, dá R$ 100 pra essa pessoa. Mas, Senhor, tipo, sabe, você vai ser, ok, é o Senhor que tá falando. Você vai lá e dá, nem questiona. É de você estar num local e você sentir, de dar um abraço em alguém. E a pessoa tava clamando por aquele abraço, sabe, você tá sensível à voz do Senhor. É isso que o Senhor busca de nós, né? Que sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Lá em... Acho que não sei se é Mateus, Lucas, mas acho que Mateus, Lucas e João fala dessa história. Sobre o chefe da sinagoga, né? O Jairo. Ele precisava de um milagre, ele foi até Jesus, porque a filha dele estava enferma. E Jesus vai lá curar. E no caminho, no trajeto, né, acontece um outro milagre. Uma mulher toca, né, nas vestes de Jesus e ela tinha uma enfermidade, né, que ela carregava já há 12 anos, sofria com fluxo, né, um fluxo de sangue que não cessava. E ela toca, né, nas vestes de Jesus e ela é curada imediatamente. E naquele momento Jesus, né, tem toda aquela história que vocês já conhecem, né? Que Jesus fala, peraí, quem que me tocou? E os discípulos, mestre, tá todo mundo aqui, tem uma multidão, todo mundo te tocou. E aí Jesus fala, né, não, peraí, eu senti virtude, né? Eu senti poder saindo de mim. Alguém me tocou. E a mulher se manifesta, levanta a mão e conta toda a história dela. E nesse exato momento, o Jairo tá ali do lado de Jesus, esperando, né? Ok, mestre, né? Curou a mulher, tá, vamos. Mas aí a mulher vai contar, né, que tá há 12 anos e tal, sangrando, conta toda a história ali para Jesus, e Jesus conversa com a mulher, tá uma multidão. Imagina o desespero desse pai, né, que tá ali esperando um milagre, tá com a filha lá, né, à beira da morte, e Jesus para curar outra pessoa, porque Jesus é maravilhoso. E eu fico pensando assim, imagina, Jairo, o que você faz quando o dono, né, vamos dizer assim, o dono do milagre, a única pessoa que pode resolver o seu problema, tá ali ocupado, curando outra pessoa, resolvendo outro problema. E o seu problema é urgente, você só precisa que aquele problema seja resolvido. O que você faz quando o dono do milagre para? Você vai correr para quem? Vai pedir um médico? O Jairo ia correr pro médico? Não. Ele estava ali com a solução da vida dele, a solução da vida da filha dele, estava ali diante dele. E o mestre, o milagre, que é o condutor ali do milagre, que pode fazer, parou. Quando ele para, Jairo também para. Porque o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se a única pessoa que pode resolver o seu problema é Jesus. Você vai correr atrás de outras pessoas? Não, você vai esperar. E o Senhor, muitas vezes, ele nos leva a esse lugar de... Você vê acontecendo tudo com todo mundo, menos com você. Às vezes Deus usa a sua vida para curar, para fazer um romper, né? Para através de você orar, um milagre acontecer. E na sua vida nada acontece. O que a gente faz quando Jesus para? A gente para também. E não adianta gritar, não adianta trazer argumentos e se vitimizar. Olha só, mas eu tô aqui. Eu cheguei primeiro, Jesus. Eu cheguei primeiro aqui nesse lugar. Olha, minha filha lá, ela é mais nova. Essa mulher já viveu muita coisa. Minha filha não vai viver. Você não faz argumento nenhum com Jesus. Você não faz argumento nenhum com Deus. Você simplesmente espera. E o que eu te aconselho a fazer nesse momento de espera é adore. Adore o Senhor, porque
as suas justificativas não vai, vamos dizer assim, amolecer o coração do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e no tempo certo Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Mas muito mais do que o milagre que Ele quer te dar, o Senhor, Ele quer te dar algo muito mais precioso, que é um relacionamento íntimo e sincero com Ele. E, bom, foi essa... Eu gostaria só de compartilhar, né, essa mensagem com vocês. Que eu fiquei pensando esses dias e nisso Deus falou muito comigo e eu tive esse desejo, né, de compartilhar aqui com vocês. Espero que tenha abençoado a vida de vocês e continuem aqui assistindo os vídeos. Se você gostou dessa palavra, comenta aqui também nos comentários. Se você sentiu o desejo de compartilhar com alguém, também compartilha, para que talvez essa pessoa também seja tocada, né, pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele fala de várias formas, né, de várias maneiras. E muito obrigada pela atenção. E é isso aí, pessoal. Que a gente possa crescer, amadurecer, porque é tempo da gente viver novas experiências com o Senhor. O Senhor tem romperes grandiosos para minha vida, para sua vida. Eu creio nisso. E eu creio que nós vamos viver grandes coisas na presença do Senhor. A partir do momento que a gente direcionar os nossos olhos, a nossa atenção para o lugar que realmente importa. O milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a cura vai acontecer. Mesmo que pareça impossível, você serve um Deus altíssimo. Um Deus que criou os céus e a terra, né? O Senhor criou seres vivos tão complexos. Como é que Deus não vai entrar na sua vida e resolver essa situação que você tanto precisa de um milagre? O Senhor vai. Mas o Senhor também não quer que você o esqueça, que você só vá até Ele em busca de algo, sabe? Como uma criança. Mamãezinha, quando a criança quer alguma coisa, né? Vai pro pai ou pra mãe, mamãezinha, papaizinho. Aí conseguiu o que quer, né? Vaza. E aí depois quando precisa de alguma coisa, vem todo meigo, doce, né? Vem todo meiguinho. Fala assim, ô mãe, lavei a louça, mãe, eu varri a casa, né? O Senhor deseja que a gente cresça, que a gente amadureça. Não importa o seu tempo, né? Que você tem de cristão, de conhecedor da palavra. Porque amadurecimento e ter esse músculo da fé, né, fortalecido e esticado não depende da quantidade de tempo, de anos que você tem, né, servindo ao Senhor. Depende apenas de um posicionamento, de um posicionamento seu, né? Seu não, de nosso, né? De estar na vontade de Deus. E buscá-lo, adorá-lo e estar atento ao que Ele quer dizer. Muitas vezes a gente chega, né, diante do Senhor para orar, e a gente só fala, pede, e a gente não para nem um pouquinho, só tipo, Deus, o que o Senhor quer falar agora? Eu falei, agora o Senhor fala. A gente nem espera, né, só levanta e vai embora. O Senhor deseja muito mais. Muito obrigada, tchau, tchau e até o próximo vídeo.